Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, que ficam aqui conosco vendo as playlists do canal. Seja bem-vindo, bem-vinda você também, que passou por aqui, que descobriu o canal agora, que tem algum interesse em doutrina espírita e na nossa playlist de curtas, que é esta daqui que você está assistindo, que tem interesse em saber como a doutrina espírita nos ajuda a enxergar o mundo à nossa volta. E nesse mundo que nós estamos, nessa terra do século XXI em que nós vivemos, uma pergunta para uma resposta que a gente já sabe. Você é feliz? E aí um monte de gente diz assim, não, eu não sou feliz porque eu ainda não tenho o carro que eu quero, porque eu ainda não terminei o meu curso superior, porque o meu chefe é muito chato. Por causa de um monte de coisas materiais, as pessoas não são felizes. Ou dizem que não são felizes, mas o que seria felicidade de verdade, hein? Não vem me dizer que assim, é ficar numa nuvem, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpinha para Deus, na felicidade dos justos. Isso não existe, esse céu de contemplações, esse paraíso de ficar tocando harpinha para Deus, não existe. Nós vimos na escala espírita, aqui no Livro dos Espíritos, que quanto mais elevados são os espíritos, mais puros são os espíritos, menos materiais são os seus interesses e o que é mais relevante ainda, o que é mais significativo, menos eles necessitam para ser felizes e mais eles trabalham, fazendo bem, como um jeito de se fazer felizes. Olha só que coisa interessante, você já tinha pensado nisso? Que o bem que nós fazemos para os outros nos faz felizes? Que a felicidade ou a alegria, porque são coisas diferentes, mas vamos lá, vamos começar por baixo. Que a alegria que a gente proporciona aos outros traz para nós sensação de felicidade? Pois é. Por isso que nós colocamos aí na pergunta que dá o título ao vídeo o seguinte: quem é que quer a felicidade dos espíritos superiores? Não é? Porque muitas vezes a gente diz assim, não, eu vou ser feliz quando eu tiver uma Ferrari. Aí só consegui comprar um carrinho zero financiado. Estou infeliz. Poxa vida, gente, tem gente que não tem nem perna para andar, o outro está reclamando que está infeliz porque não tem o carro que queria. Então essa é uma questão interessante. E aí, na quarta parte aqui do Livro dos Espíritos, já naquela parte que trata das esperanças e consolações, das penas e gozos terrenos, e depois nas penas e gozos futuros, que é o capítulo que vai dar a questão que nós vamos estudar hoje, Allan Kardec vai perguntar assim, bom, tem espíritos bons, tem espíritos elevados, tem espíritos medianos, tem espíritos muito atrasados. Já vimos isso na escala espírita, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Mas, o que os bons fazem para ser felizes? Porque se a gente souber o que faz os bons felizes, talvez a gente tenha mais estímulo para ser bom. Na verdade, você não concorda comigo? Pois é, aí Kardec na questão 967, já no segundo capítulo, e a quarta parte só tem 2 capítulos, né, ele vai perguntar exatamente isso, olha só. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Pergunta muito simples essa, Maurício. Deve ter uma lista de coisas que os bons espíritos conquistam e que faz com que eles fiquem felizes. Não é verdade. Na verdade, não é uma lista de coisas que a gente compre, coisas que a gente conquista, posições que a gente alcance. Mas sim, é uma lista de tarefas. Olha que coisa interessante. Vamos ver o que os espíritos responderam, o que é a felicidade dos bons espíritos, porque depois eles vão dar uma lição de moral na gente, para a gente perceber assim, meus interesses de felicidade não são bem esses. Será que eu não sou um bom espírito? Eles deixam a gente pensar. Mas vamos lá. Começando, o que é, né? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Aí os espíritos respondem, em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a infelicidade dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Repetindo, são felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um.
Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. E aí já dá para a gente fazer uma pausa interessantíssima aqui. Porque se a gente olhar no slide lá de cima, a gente vai perceber o seguinte, gente, olha só, os espíritos bons são felizes porque eles não sentem como nós sentimos. Maurício? Olha só, eles não sentem ódio, eles não sentem ciúme, eles não sentem inveja, eles não ficam lá, eu queria tanto ter a casa do outro, eu queria tanto ter o emprego do outro, eles não têm essa ambição. E aí os espíritos dizem, nem qualquer das outras paixões que ocasionam a felicidade. Então, o que ocasiona a nossa infelicidade são aquelas falhas ali, aqueles defeitos morais ali. E não é verdade? Às vezes você tem uma pessoa que ela é muito abastada, mas ela continua sendo invejosa, ciumenta e ela é infeliz. Ou então ela tem aquelas paixões mais arraigadas por alguém, ela quer possuir as pessoas, ela não quer amar. E aí também fica infeliz. E é interessante isso, né? Porque a gente começa a perceber o seguinte, olha, o critério de felicidade dos bons espíritos não é material. Aliás, não é ter. No começo é não ter e não para por aí. Né? Mas olha só que bonitinha essa última frase ali. O amor. O amor eles têm. E o amor que eles têm uns pelos outros os une. E é fonte de suprema felicidade. Essa é a questão. Felicidade alta é amar. Mas eles vão falar mais embaixo que, olha só, que coisa interessante. Não tem as necessidades materiais, não tem os sofrimentos materiais, não tem as angústias da vida material. Ou seja, são desapegados. Desapegados da matéria, dos interesses materiais. Não quer dizer que eles fazem voto de miséria, porque eles entendem quando estão encarnados que precisam manter o corpo físico que têm e a qualidade de vida. Porque senão não realizam o trabalho que precisam realizar. Mas eles se contentam com muito menos do que alguns de nós que nos achamos infelizes. Então percebam bem, é não ter lá no primeiro slide e continua não ter aqui, não ter as questões ligadas à vida material. Mas aí, puxa vida, muita gente diz, mas eu ainda quero tanto ter um carro zero, mas eu ainda quero tanto ter a casa própria, mas eu ainda quero tanto ser chefe. E aí fica infeliz. É verdade. Porque ainda está em curso nesses interesses menores aqui. E esses interesses menores, por muito passageiros que são, acabam sendo fonte de infelicidade. Mas olha só, eles vão dar uma chave interessantíssima para nós. A felicidade dos espíritos é proporcional à elevação. Então, quanto mais elevados, quanto mais evoluídos, mais felizes. Por quê? Porque a gente precisa de menos coisas difíceis de conquistar e de manter. Porque para amar só basta a gente querer. Né? Agora, para ter um carro, para ter uma casa, para ter um emprego, tem que trabalhar muito para manter e às vezes esquecer de amar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí é interessante isso, a felicidade só é proporcional à evolução de cada um deles. E, embora os espíritos muito puros, lá, categoria Jesus, sejam os que gozam da felicidade perfeita, da felicidade plena ou suprema, como ele diz ali, os outros não são tão infelizes. Aí você que não é tão infeliz, eu que não sou tão infeliz, já ficamos satisfeitos. Já ficamos mais alegrinhos. Opa, eu não sou tão infeliz assim como eu pensava que eu podia ser. Mas o que é a nossa não infelicidade? O que é a gente perceber, né, que, embora eu não esteja lá no topo da carreira evolutiva para ser tão feliz, eu também não estou lá tão ruim assim. Talvez perceber a nossa realidade de meio de caminho, de aprendizado, de um corpo físico que dá suas encrencas, então não vai ser pelo corpo físico que a gente vai ter felicidade, de um mundo material que muda muito, então não vai ser pelas conquistas materiais que nós vamos ter felicidade. Aí o Espírito vai completar aqui a questão 967, dizendo o seguinte: entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Aí alguém pode dizer, mas não tem inveja. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, de vontade de imitar, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la e para a conseguirem trabalham, porém com a
calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. E aí é lógico, para nós que estamos no meio da escala, já basta entender que, embora eu não tenha a felicidade dos bons, eu posso chegar lá, fazendo o possível, trabalhando, exercitando mais o amor, exercitando mais o afeto, sendo mais brando, tendo menos apego. Essa parte ali de cima, que entre os maus e os perfeitos tem uma infinidade de graus, é nossa, nós é que estamos ali no meio, entre os maus e os perfeitos, e eu espero que mais longe dos maus e mais perto dos perfeitos. Nem tanto às vezes, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas entendendo, puxa vida, se eu já sei que a felicidade do outro faz bem para o outro e eu quero essa felicidade, eu não vou ficar com inveja do outro. Eu não vou ficar querendo derrubar o outro. Eu vou ficar trabalhando. E aí ali, ó, trabalham com a serenidade, com a calma de quem sabe que vai chegar lá, com a calma que só precisa dos esforços próprios. Ah, mas outras pessoas são más, nos perseguem, tentam embarrear as nossas tentativas de progresso. Tudo isso é consequência do mundo em que nós vivemos. Quem sabe, meu amigo, minha amiga, o nosso exemplo de paciência diante dos maus, diante dos opositores, o que não é passividade, hein? Paciência é uma coisa, passividade é outra, completamente diferente. E é exatamente aí. Quem sabe o nosso exemplo de paciência, de resignação, resignação não é também subserviência, não é acomodação, diante das tentativas dos maus de nos prejudicar, faça com que eles desistam, ou pelo menos eles percebam assim, puxa vida, eu tento, e aquela criatura, e aquele cara, e aquela mulher não mudam, estão sempre sorrindo, estão sempre mostrando alegria para a vida. Gente, se nós mudarmos a nossa maneira de ser, de viver, por causa dos ataques dos maus, eles já ganharam só pela ameaça que fazem a nós. Então continue vivendo, continue buscando progresso, continue sorrindo, mesmo que venha alguma dificuldade. Porque essa é a maneira de nós exemplificarmos essa busca pelos valores da alma, mas com a calma. Seja assim, hoje não deu, hoje foi um dia triste, chora. Se der vontade de chorar num dia triste, chore. Sinta a saudade de quem partiu, quem desencarnou, sinta a saudade do filho que foi morar longe, se precisar chorar, chora. Mas entenda que no outro dia, que no outro momento, que a gente vai fazer esforço para superar, porque nós vamos trabalhar com a calma de quem considera feliz, porque já não está lá na rasteira, né, na parte final da escala, fazendo mal, essa já é uma grande conquista, nós vamos nos sentir melhores. Então, meu amigo, minha amiga, quer ser feliz como os bons espíritos? Faça o que eles fazem. Desapego das coisas materiais, vencer os vícios morais, né? Ciúme, o ódio, inveja, ambição e outras paixões, e trabalhe no bem. E fazer o bem enquanto a gente puder, porque é o amor que nos une, que nos dá a sensação de felicidade que nós temos. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se gostou, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito. Acione o sininho para receber as notificações. Tem vídeo publicado todo sábado e tem live toda terça-feira. Fora os períodos de recesso das lives, porque chegando o fim do ano, tendo algum momento de necessidade nossa aqui, a gente precisa parar porque as lives são feitas em equipe. E aí aproveite, se você gostou, dê o like. Se deu o like, pode comentar aí embaixo dizendo por que gostou. Se não gostou, pode dar o dislike. E comenta aí embaixo também dizendo por que não gostou. E se gostou e acha que essa mensagem vale a pena para alguém, vai melhorar o otimismo de alguém, pega o link e manda para essa pessoa que você conhece, publica nas suas redes sociais, porque aí você nos ajuda a levar essa mensagem de amor que não é minha, é do Livro dos Espíritos, é da doutrina espírita, mais longe para que ela alcance os corações que podem estar precisando dela agora. Um grande abraço para vocês e até o próximo Curta!